Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Política em Foco, que trata sobre os principais assuntos discutidos na Assembleia Legislativa. Na pauta de hoje, a entrega da comenda do Legislativo, a principal honraria entregue pelos deputados estaduais, os projetos que precisam ser aprovados antes do início do recesso de final de ano e o projeto que prevê uma matrícula antecipada para pessoas com deficiência nas escolas da rede estadual. No programa de hoje, a gente recebe os colegas Karina Manarim, do carinamanarim.com.br. Obrigado pela presença, Karina. Eu que agradeço, mais uma oportunidade de discutir assuntos tão importantes para o nosso Estado e que passam aí pela Assembleia Legislativa. E o colega Paulo Hollenberg, colunista de política do Grupo ND. Obrigado, Gadoto, pela presença. Obrigado a todos, mais uma vez estar aqui para conversar sobre os assuntos que acontecem dentro do Legislativo catarinense. Vamos começar falando da entrega da comenda catarinense, como eu já disse no início, é a principal honraria entregue pelos deputados estaduais. Foram 41 homenagens entregues pelos deputados na segunda-feira, num evento super bonito, emocionante na sede do Parlamento aqui em Florianópolis. Eu queria começar falando com vocês, fazendo uma reflexão, olhando a lista dos homenageados, são 41, 42 homenageados pelo deputado Júlio Garcia e 39 pelos demais parlamentares, pela diversidade dos nomes dos nomes e das entidades que foram reconhecidas pelo Parlamento. Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas isso reflete já, é uma reflexão que eu faço, a pluralidade de Santa Catarina. Muitas pessoas de diferentes áreas que receberam homenagens no plenário da Assembleia, Karina? Reflete a pluralidade de Santa Catarina e essa aproximação da Assembleia Legislativa também com vários setores, enaltecendo pessoas e setores que realmente fazem a diferença no nosso Estado e que receberam, então, essa comenda, que foi uma grande festa na Assembleia Legislativa, com a presença de familiares, autoridades, uma festa bonita que acontece todo ano. E, claro, que teve, então, esse detalhe, Fábio, de diversos setores homenageados, de pessoas que fazem a diferença em várias áreas da sociedade, O deputado Volney Weber, acho que ele foi muito feliz quando ele falou que a comenda reconhece quem ajuda a mudar a vida dos outros. É exatamente isso. A gente pode, por exemplo, pegar o ramo do cooperativismo, que é forte em Santa Catarina e que foi homenageado por alguns deputados, Paulo? Teve o presidente da FACISC, o Vanir Zanata, enfim, outras pessoas ligadas a esse segmento que receberam esse reconhecimento. É sempre importante você reconhecer o trabalho de várias atividades. O cooperativismo em Santa Catarina é uma referência, não surgiu aqui, mas é uma referência no país. E reforço, às vezes tem situações, tem pessoas que fazem trabalhos ali no interior, nos menores rincões do Estado, mas que faz um trabalho social, faz um trabalho produtivo e às vezes está esquecido ali. E justamente essa ligação, o parlamentar trazer isso, mostrar, olha, aquele ali tem esse trabalho e traz para você enxergar, por exemplo, lá no Sul, no Oeste, pessoas que realizam trabalhos interessantes e para a comunidade que às vezes está não é esquecido, mas fica restrito àquela região. Meio que traz para a vitrine, Isso, as pessoas, para que elas correto. sejam valorizadas também, porque a partir do momento que elas são valorizadas em uma vitrine como a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que reúne representantes de todo o Estado, essas pessoas elas vão estar numa vitrine que proporciona também outras pessoas cooperarem talvez com o trabalho que elas estejam realizando. Isso. Isso eu acho importante também. Sim, falando ainda sobre cooperativismo, é um setor que representa quase 30% do PIB catarinense, é muito significativo. Muito. É importante que esse trabalho, como a Karina falou, acabe aparecendo e recebendo esse reconhecimento. Além disso, a Assembleia mostrou no prêmio da comenda, no evento, a diversidade das ações empreendidas em Santa Catarina,
E uma coisa que me chamou bastante atenção e que é forte no Estado é o voluntariado, né? Vamos começar falando, por exemplo, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E é importante que esse reconhecimento seja feito, que seja valorizado, principalmente para mostrar esse legado e para estimular que outras pessoas se integrem a esses projetos sociais. Né? É um projeto entre tantos, mas é um projeto que realmente merece destaque pelo trabalho que realiza, pelo apoio que possibilita a essas mulheres, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer já consegue, graças a Deus, estar em vários locais, inclusive com incentivo, inclusive até de emendas ou dos próprios municípios que estão fomentando isso. Eu sou da região sul e lá a gente tem exemplo disso. Então, essa Rede Feminina de Combate ao Câncer foi mais do que digna mesmo desta homenagem, e nós torcemos para que esse trabalho que elas realizam cresça e se fortaleça a cada dia mais, porque nós sabemos, né, o que passam essas pessoas que passam por essa fase difícil e o quanto elas precisam de um apoio, e essas mulheres estão sempre ali possibilitando este apoio. Então, a Rede Feminina de Combate ao Câncer realmente é algo para que a gente tem que tirar o chapéu em Santa Catarina. E é como o próprio Gadotti falou, né? De você estimular também a adesão de mais pessoas, né? De mais colaboradores nesse trabalho. É uma rede, é uma instituição, sim, já conhecida, né? Muito conhecida, fruto do trabalho, né, que faz, mas, ao mesmo tempo, você estimula. Você, olha, estou homenageando, e essa homenagem é merecida, né? Mais do que merecida, mas você acaba estimulando outras pessoas. Até apesar dela ser uma instituição conhecida, né, ser um trabalho conhecido, tem muita gente às vezes não conhece e onde buscar, né? Pessoas que precisam desse atendimento não sabem onde buscar, por incrível que pareça. E você colocando na vitrine e trazer informação, você acaba trazendo mais gente. São 5.000 voluntários, cerca de 5.000 voluntários que trabalham envolvidos com a rede feminina e trabalham principalmente prevenção, que é super importante, né, nessa área da saúde. Mas a Comenda, ela, além do cooperativismo, além do voluntariado, a gente pessoas vinculadas profissionais vinculados à segurança pública, por exemplo, receberam homenagens. São pessoas, entidades, empresários de diversas áreas, né? Construção civil, por exemplo, o agro também estava representado, né? Várias pessoas homenageadas. Todas essas pessoas e entidades, elas deixam um legado importante, né? Eu queria que você refletisse um pouco também sobre isso, assim, qual a importância da valorização dessas pessoas, até para as novas gerações que estão aí, que às vezes não conhecem o trabalho, enfim, né? É bom que elas se sintam, que elas tenham esse espelho, né? Elas sirvam, exatamente, eu ia citar dessa forma. Essas pessoas, elas servem de espelho para outras pessoas, né, que vão se inspirar no exemplo delas. Um empresário bem-sucedido, talvez alguém que está assistindo uma Comenda, lê a história daquele empresário, ou daquela indústria, ou daquela cooperativa, até um líder de uma cooperativa. Isso tudo vai servir de exemplo e de espelho para pessoas que estão começando, que estão lá, talvez fazendo uma faculdade, que vão se inspirar neste exemplo, né? E aí a gente volta nessa questão da vitrine, de se colocar na vitrine bons exemplos para que possam ser seguidos. Que seja inspiração, né? Isso, para que seja inspiração. E aí, Paulo, uma reflexão tua sobre esse assunto. Eu compartilho do pensamento da Karina em relação a isso também, porque são instituições, pessoas que fazem um trabalho que tem um legado, são trabalhos e legados inspiradores, né? São referências, acabam sendo referências. E como eu falei logo no início dessa conversa, são pessoas que estão fazendo um trabalho de formiguinha ali nos rincões, no interior, e que precisam também, às vezes você é uma pessoa só ou duas pessoas que faz aquele trabalho de formiguinha e às vezes está ali escondido e acaba virando a vitrine. É isso que eu ia comentar. E que eu pensei quando eu li a lista dos homenageados. Quanta coisa boa está sendo feita no estado todo e que a gente acaba não conhecendo, né? Às vezes por falta de divulgação pontual ou porque está fora da nossa região, enfim.
E é muita coisa legal mesmo, muito projeto inspirador, né, em todas as áreas mesmo, e que podem realmente fazer a gente, às vezes, descruzar os braços e fazer alguma coisa pelo outro, às vezes... Nessa linha, Fábio, de inspiração, eu gostaria de citar, inclusive, a Astrid Barato, que foi homenageada e que é a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato das Indústrias de Extração do Carvão de Santa Catarina. É histórico isso, né? Veja bem a inspiração para as mulheres, que é um setor dominado, né, por homens, pelo masculino, e essa mulher está lá num comando. Então, veja, é um exemplo, é alguém que realmente vai inspirar outras mulheres a buscar também isso, né? Para citar só um exemplo, tem outro exemplo lá do Sul, que é o padre Antônio Vander, que é o reitor da primeira Basílica Santuário de Santa Catarina, que é a Basílica Santuário do Sagrado Coração de Jesus, fica em Içara. O padre Antônio Vander, ele encabeçou esse projeto, ele conseguiu levantar lá uma basílica, ele fez um santuário enorme, ele continua trabalhando nesse santuário, ele tem eventos, entre aspas, como uma missa na quarta-feira que reúne milhares de pessoas. O santuário é enorme, fica lotado, as pessoas levam cadeira para sentar. Então, é histórico isso, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé das pessoas, que ele mexe com tudo isso, e do ponto de vista turístico, porque é um ponto turístico importantíssimo no sul do estado e que se tornou aí a primeira basílica de Santa Catarina, veja bem. Então, é uma outra pessoa que foi homenageada com essa comenda e que também serve de exemplo para tantos outros que estão elaborando projetos, sei lá, que tentam, talvez vão querer seguir uma carreira religiosa ou talvez vão querer trabalhar com as pessoas voluntariamente. Então, veja bem a importância, né, de se colocar tudo isso numa vitrine. Essas duas indicações foram feitas pelo presidente Júlio Garcia. A Astrid Barato foi pelo presidente Júlio Garcia também, que ele também fez uma outra indicação, que é do Dom Onésimo, né? E a do padre Antônio Vander foi o deputado Rodrigo Minotto, que também é lá do sul do estado. Perfeito. Eu queria fazer um registro também, e pedir para o Paulo começar a comentar, sobre a homenagem feita pelo deputado Volney Weber ao conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado Erneuso Nadal, que voltou à Assembleia para receber essa... É importante, né? Essa relação que se tem o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, né, da própria Assembleia. Isso mostra também a relação. E a homenagem é muito, muito mais do que justa, né? Muito mais do que justa pelo passado, pela história e o legado que o Nadal tem. E mais uma vez eu digo, né, é mais a projeção, a homenagem de quem fez e faz história no Estado. Uma justa homenagem, né, Karina? Com certeza. Todas as homenagens são justas, né? Até porque os deputados escolhem muito bem esse título, é a maior honraria de Santa Catarina e não foi diferente com o Erneuso de Nadal, né, com a história que ele tem. Isso a gente não tem nem como contestar, né Fábio? Sim. O primeiro bloco termina aqui, mas não saia daí, porque na segunda parte do programa vamos falar sobre os projetos que precisam ser votados antes do final do recesso e o projeto que determina, prevê a matrícula antecipada para os estudantes com deficiência em Santa Catarina. Estamos de volta com Política em Foco, o programa que hoje está recebendo os colegas Karina Manarim e Paulo Hollenberg. A Assembleia está em ritmo acelerado para discutir e votar alguns projetos antes do início do recesso. São projetos estratégicos na área do agronegócio, do meio ambiente, estrutura administrativa do Estado, entre outros. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles para entender melhor aí quais os reflexos para o Estado e para categoria de funcionalismo, né, quando se trata de reforma administrativa. Um deles, por exemplo, é o que propõe ampliar, o acesso ao crédito rural com juros atrativos e prazos de pagamentos menores, né? É uma
A meta é fortalecer cooperativas, agroindústrias e produtores e movimentar cerca de 1 bilhão em investimentos via BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Essas iniciativas são sempre importantes, né, Karina e Paulo, para apoiar o produtor e o agronegócio catarinense. O Fábio, como nós falávamos no bloco anterior sobre cooperativas, já destacamos a importância disso e de como isso tem peso em Santa Catarina e de como esse trabalho é significativo para Santa Catarina, né? Principalmente as cooperativas que trabalham aí com a questão do agro. Então, veja bem, um incentivo para cooperativas, para produtor rural, para o agro. Eu sempre fui defensora de que o trabalhador rural, esse que está lá produzindo o nosso alimento, ele precisa ter sim esses incentivos, até porque essa cultura ela depende muito também do tempo, né? Às vezes o tempo destrói uma plantação, então eu vejo que ele precisa ter essa compensação e precisa ter facilidade para estar trabalhando e trazendo para nós esse alimento. Então, a meu ver, esse tipo de projeto é muito positivo e precisa sim ser avaliado. Veja bem, aqui tem um prazo, né, de pagamento de até 10 anos e 2 anos de carência. Isso é necessário que exista para que tenha esse incentivo é necessário, pelo menos essa é a minha avaliação. E com juros de aproximadamente 9% ao ano. Porque a gente sabe que os juros praticados no país hoje são altíssimos. São é uma bem das mais principais altos. reclamações do setor produtivo, né, Paulo? Não só essa parte dos juros, né? Mas Santa Catarina é um estado que vive de fenômenos naturais que sempre você tem que estar se preocupando. É uma estiagem longa, aí no ano seguinte é muita chuva, então o produtor precisa sim desse incentivo, né, desse crédito, até mesmo para se preparar, né, de que você pode ter um período de estiagem e você perder uma produção. Você pode ter muita chuva, você pode ter chuva de granizo. De granizo, faltou até a palavra, e você destruir toda a sua produção. E esse crédito é um estímulo. Eu perdi aqui, perdi R$1 milhão, como é que eu vou fazer até mesmo para replantar, para fazer todo esse trabalho? Você precisa dessa ajuda, você precisa desse crédito. E com a carência de 2 anos, dá para... Eu não sou um produtor rural, mas acredito que dá para você ressurgir, né? Você reformular. E outro projeto que está na pauta do Legislativo aí nesses dias, no final aí do ano legislativo 2025, é o 869, que mantém um incentivo o programa Juros Zero, um incentivo a microempreendedores populares, né? O objetivo é incluir realmente essas pessoas no mercado e garantir que elas sobrevivam, né? Uhum. Isso tem muito hoje, né? Algumas pessoas que antes estavam na informalidade já regularizaram a sua situação, trabalham na formalidade, produzem, conseguem tirar dali o seu sustento, e isso é muito importante. Eu participei na época do lançamento, né, quando o governador fez esse lançamento. É muito estimulante, porque para você começar um pequeno negócio, você precisa de dinheiro, né? Quem é que não precisa de dinheiro para começar um negócio? E você ter ali, 5 mil. Mas 5 mil é muito, é pouco. Mas para você quiser abrir um pequeno negócio, 5 mil até que é atrativo, né? É uma grana para você mesmo, justamente, você começar. Já havia você tem que renovar esse projeto, que agora o parlamento está em discussão, vai discutir, vai passar, né? Acredito, quase certeza que vai passar, porque é estímulo à produção, é estímulo às micro e pequenas empresas e até a informalidade, né? Você combater a informalidade. Tem um outro projeto que está na pauta da Assembleia, é muito interessante, que é o pagamento por serviços ambientais. O governador tem falado muito sobre isso, de vez em quando, nas entrevistas, quando ele fala do apoio ao pequeno produtor e da questão Esse eu gosto. Do meio ambiente, ele fala isso. O que prevê o projeto? Ele regulamenta uma lei de 2010 que prevê a remuneração a proprietários rurais que preservam a vegetação nativa e ajudam a restaurar áreas degradadas, né? Que, na realidade, é o quê? É reconhecer o papel do produtor
na proteção ambiental. É O governador conciliar, Jorginho Melo conciliar a atividade econômica com a preservação ambiental. O governador Jorginho Melo tem falado muito sobre isso, que o produtor agrícola, especialmente o pequeno, é o que mais preserva o meio ambiente em Santa Catarina. Eu acho que esse projeto vai nessa linha, né? É esse equilíbrio que sempre se busca entre o meio ambiente, a preservação do meio ambiente e o progresso. Eu acho que isso inclui nessa pauta. Sempre defendi também que haja esse tipo de incentivo, porque ninguém faz se não tiver incentivo, ou poucos fazem se não tiver incentivo, né? E se houver esse incentivo, inclusive geração de energia solar, as pessoas que colocam isso em casa, eu acho que deveriam ter um incentivo, talvez um desconto em algum imposto, para conseguir assim que mais pessoas fizessem, sabe? Tudo que contribui à captação de água da chuva numa casa. Eu acho que quando alguém vai construir uma casa e coloca ali no projeto que vai captar uma água da chuva, eu acho que deveria ter um incentivo também do próprio poder público, porque tudo que ajuda de certa forma, a prejudicar a ajudar a preservar o meio ambiente, né? Eu acho que tem que ser incentivado. A questão do lixo, quem recicla o lixo deveria ter um incentivo, quem consegue, sei lá. Eu sempre defendo que o poder público priorize esse tipo de projeto, e não é diferente com esse, que eu acho muito importante que tenha esse incentivo ao produtor rural que realmente está pensando também no meio ambiente. Paulo, porque as regras as regras ambientais, da legislação ambiental, ela já é rígida, né? Ela é bastante rígida e cobra muito de quem trabalha no campo e, né, quem tem atividade econômica em áreas de florestas, enfim, que precisam de preservação. Isso. O agro, por muitos anos, ele sempre foi visto como um grande vilão, né, do meio ambiente. Eu vejo que tem mudou muito, até mesmo vindo dos próprios produtores, né? O próprio agro mudou, porque passou a entender que os dois podem conviver juntos, né? Você preservar o meio ambiente e você produzir. Mas eu também penso assim, Paulo, eram épocas diferentes. Isso, né? Isso. Antigamente não se tinha tanto a lei, talvez. Eram leis mais leves, né? Mais leves, não eram tão rígidas. Era uma situação diferente. Né? Mas assim, agora essa legislação, por exemplo, quem já preserva vai continuar preservando, estímulo. Talvez até estimulando a ter um cuidado maior, né? Nós tivemos no Brasil agora o exemplo da COP, né? Que se discutiu o meio ambiente, a COP 30, e essa visão, acho que ela tem mudado. Era muito fácil o uso de venenos, né? Você vê degradação das margens do rio, queimadas para plantação, né? Queimadas para plantação. E eu acho que isso tem mudado. Tem mudado porque o próprio agricultor, o pequeno e o grande, tem sentido isso com o efeito climático, né? Eles acabam sendo as principais vítimas dessa não preservação ambiental. Então, eu vejo que vem está vindo uma geração que tem uma nova visão de que os dois convivem juntos, os dois conseguem conviver juntos, meio ambiente e produção. Agora, tem 4 projetos também que tratam do servidor público, né? Projetos que tratam da administração pública. E um deles ainda é sobre o que a gente está falando, que prevê o plano de cargos e subsídios do IMA, Instituto do Meio Ambiente Estadual. E na justificativa, que é justamente para fortalecer a fiscalização ambiental do Estado, que é importante. Não adianta a gente ter um órgão ambiental que não tem condições de fiscalizar adequadamente todo o território. Karina? Com certeza, se o funcionário vai com certeza cumprir o seu papel, né? A gente não tem dúvida quanto a isso. O poder público está aí para isso, mas se ele tiver um incentivo e se tiver mais condições de trabalho, é lógico que isso vai incentivá-lo ainda mais a cumprir esse papel com melhor qualidade, no caso, né? Então, claro que é importante porque, Fábio, como tu mesmo já destacou,
a fiscalização é muito importante, né? Não adianta daqui a pouco tu querer dar um incentivo para um agricultor que está lá fazendo a coisa certa, se não tem alguém para dizer ele está fazendo certo e ele merece esse incentivo, né? Então é importante que se valorize também os funcionários públicos que são responsáveis por isso. E até mesmo como estimulante para quem quer entrar no governo, né? Virar servidor público. Porque você observa ali um plano de cargos e salários, né? No caso do IMA. Você entra ali fiscal, vou morrer fiscal. Se ele quiser... Tem uma expectativa de crescimento. E você estimula, até o estímulo salarial, você definindo esse plano de cargos e salários. E até mesmo para você pensar futuramente em ampliar esse número de funcionários, né? De você abrir concurso. Olha, o IMA hoje está estruturado, o IMA hoje tem um plano de cargos e salários, então hoje o IMA tem condições de ampliar essa fiscalização, contratar mais servidores. Agora, os deputados também estão avaliando outros projetos nessa área. Um atualiza normas de remuneração, padroniza funções gratificadas e permite novas retribuições financeiras aí no executivo de modo geral, né? Deve beneficiar 2.755 executivos. Tem um projeto também que é relacionado à ARESC, que reconhece o trabalho da fiscalização reguladora com um pagamento adicional para 74 servidores da agência. A ARESC também vale uma observação nossa, né? Ela precisa de apoio, né? Para que consiga fazer o trabalho de uma forma eficiente. Aliás, muita gente, salvo engano, acredito que Santa Catarina nem sabe exatamente qual é a função da ARESC e tem participação importante em serviços que a gente usa cotidianamente, né, Paulo? Isso, eu costumo fazer a comparação, né, porque a gente ouve muito falar da Anatel, da ANEEL, mas tem um ARESC, né, que justamente que ela trata de problemas entre aspas, né, da regulamentação de serviços regionais. E esse papel, às vezes, fica esquecido, porque quem regulariza, quem regulamenta ali um trabalho da Casan, um trabalho da Celesc, a ARESC faz justamente até o papel da passagem de ônibus, dessas passagens intermunicipal. Taxa de esgoto. Taxa de esgoto. Então, ela tem esse papel, que é muito esquecido, né? A ARESC, ela não seria o termo correto, mas é um patinho feio ali dentro da administração. Isso, e muitas vezes tido como omisso, né? Em muitas discussões acaba tido como omisso nas definições aí das políticas de cobrança regulamentárias praticadas pelo governo do Estado. A gente ainda tem tempo para falar de um outro projeto que é do PROCON-SC como política de Estado, né? O PROCON é um órgão atuante, todo mundo sabe, conhece o trabalho do PROCON, né, na fiscalização de vários setores, e o governo encaminhou um projeto para instituir o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor com uma lei específica, né? Hoje, o PROCON ele foi criado por decreto, passa a ser criado por uma lei, ou seja, dá mais autonomia e importância ao PROCON-SC. É uma iniciativa louvável, interessante, que não acredito que vai passar com facilidade no Estado, porque o PROCON faz efetivamente um trabalho importante e que traz benefícios à população, né, Paulo? Sem dúvida. O PROCON já mostrou e mostra o trabalho diariamente, né? Problema em comércio, em negociação comercial, chama o PROCON, né? E precisava dessa regulamentação. Você, com decreto, aí de repente muda governo, entra governo, e aí aí dependendo de quem está ali, pode mudar, pode tirar poderes do PROCON. Então, apesar que está em lei, né, o Código do Consumidor, mas é sempre importante você regulamentar. Eu quero registrar que a Comissão de Educação aprovou um projeto que garante matrícula antecipada para alunos com deficiência, né? Qual que é o objetivo? Permitir que as vagas sejam garantidas, que eles efetivamente tenham uma educação inclusiva e, por outro lado, que as escolas, as unidades consigam se programar, né? Garantir uma estrutura eficiente para que esses alunos consigam estudar. Importante, né? Acho que a palavra que cabe nesse caso é planejamento, né? Importante que haja esse planejamento para que essas crianças
possam ser ainda melhor atendidas, né? Porque daí vai conseguir saber mais ou menos o número de crianças, a sala que podem ser colocadas, as pessoas que podem estar ali para atender melhor, né? Então, acho que válido e interessante. Bem, acabou o tempo, o Política em Foco fica por aqui. Agradeço a participação dos meus colegas Karina Manarim e Paulo Hollenberg e até a próxima.